Tem uma coisa que aconteceu que mudou completamente a forma que eu enxergo a vida. Aconteceu no interior da Paraíba, conversando com famílias agricultoras. Engraçado é que ninguém estava querendo me ensinar nada. Na verdade, elas estavam só vivendo a vida. Fui eu quem tive que aprender. E aí, eu sou Gabi e esse é Refletindo a Vida, um espaço para refletir sobre coisas que moldam nossa forma de viver, pensar e sentir. Eu nasci e cresci na cidade. As coisas que eu sabia sobre a agroecologia eu aprendi na escola, nos livros, na televisão e mais tarde no trabalho. E quando eu fui fazer o mestrado de antropologia, eu achei que eu ia pesquisar o semiárido. Mas na verdade, quem foi pesquisada fui eu. Mas antes de continuar, eu vou avisar uma coisa. Esse vídeo não é para dizer que todas as famílias agricultoras são iguais, estereotipá-las, fazer uma ideia reducionista. E não estou dizendo que todas as famílias agricultoras são iguais. E nem estou romantizando o campo. O que eu quero compartilhar são encontros que mudam o jeito de olhar. A primeira coisa que me chamou a atenção é a forma como essas pessoas se relacionam com a natureza. Eu estava na casa de uma das agricultoras e ela foi me mostrar como secava os feijões e como os feijões precisariam estar secos para poder serem guardados, armazenados. E ela, a partir do barulho que o feijão fazia, ela sabia se ele estava seco o suficiente e se ele estava adequado para ser guardado nas garrafas PETs. E isso já me mostrou ali como a comunicação era uma comunicação diferente. Era uma comunicação a partir do sentir, do observar, do ouvir. E como a pessoa se comunica com a natureza e a natureza se comunica de volta. Na casa de outra agricultora, a mãe dessa agricultora estava separando os feijões que na hora da colheita eles acabaram misturando o feijão carioca com o feijão preto. E aí ela estava fazendo a separação. E nesse momento, enquanto ela separava os feijões, ela estava me contando as histórias dela ali naquele espaço. Ela enquanto agricultora. E uma das coisas que me chamou também muita atenção e que para quem vive no campo, quem trabalha com isso, também são coisas óbvias, né? Mas para mim foi um aprendizado incrível o quanto a lua influencia os períodos de plantar. O quanto é importante saber qual a lua que tá para saber se vale a pena plantar as culturas, se é uma lua nova, se é uma lua crescente, se é uma lua cheia, como as fases da lua interferem na plantação. E entender isso também é ver como as pessoas passam a se relacionar com a natureza e de ligação mesmo, né, de conexão, de ter que olhar para a vida acontecendo, né, olhar para o mundo, saber qual é a lua, entender qual é a lua, entender sobre fases de lua, para você poder executar seu trabalho e ter assim uma melhor plantação, trazer melhores alimentos para sua família ou alimentos para serem vendidos. E aí, você já ouviu falar em famílias guardiãs de sementes? Então, esse foi justamente o tema da minha pesquisa. Foi entender os saberes das famílias guardiãs de sementes crioulas. E as sementes crioulas são sementes que não foram mudadas geneticamente, nem não são transgênicas. E existem pessoas que fazem coletivamente, mas também dentro dos seus espaços, né, dentro dos seus grupos familiares, são guardiãs mesmo das sementes que não têm esse tipo de processo, né, de mudança genética, química, enfim. E essas famílias têm sementes que vão sendo passadas de gerações para gerações, vêm dos avós, os avós passaram para os pais, dos pais estão sendo passados para os filhos. E além de ser um movimento, né, muito lindo assim, né, sobre gerações, é muito incrível ver como essas famílias também se relacionam afetivamente com essas sementes, né? Nessa região onde eu fui fazer minha pesquisa,
no semiárido paraibano, no Polo da Borborema, lá elas chamam as sementes de sementes da paixão. E quando alguém foi me contar como é que eles chegaram nesse nome, era além de uma forma de reivindicar quando a Embrapa ia levar as sementes para lá para eles usarem no período das plantações e tal. E eles queriam usar as sementes que eles tinham em casa e eles não queriam usar essa outra que levavam de fora, que vinha de outros lugares ou que vinham de laboratórios, enfim. Eles não queriam usar essa, eles queriam usar a deles, né? E eles falaram, não, essa não vou deixar de usar minha semente, essas sementes são minha paixão. Então, é lindo ver esse processo mesmo político, mas também afetivo, intergeracional, de pessoas cuidando, preservando mesmo essas sementes. E o mais incrível também é que esse movimento é sobre preservar a biodiversidade, porque essas sementes não são feitas em laboratórios, modificadas, elas são adaptadas daqueles lugares, né? Uma semente que pega bem, sei lá, no Agreste, talvez não pegue tão bem no Brejo. E aí eles sabem disso, identificam isso e isso também dá a particularidade dessas sementes, né? São sementes que se adaptam ao local delas e não como sementes transgênicas de laboratório que são feitas para pegar em tudo, né? E aí, enfim, outra pauta. E eu nunca conseguia ir embora de mão vazia. A generosidade não é uma forma caricata, estereotipada, mas é muito genuíno. É esse lance da partilha, né? Muitas famílias partilham o excedente, né? Elas plantam os seus alimentos que vão levar para a mesa e às vezes compartilham na comunidade o excedente. As famílias às vezes vão vender nas feiras aqueles alimentos, o que não consegue vender na feira acaba distribuindo para quem mora ali perto. Enfim, essa partilha de entender sobre a partilha dos alimentos é muito forte e acaba se fazendo essa ajuda coletiva mesmo, né? A pessoa pode ir lá pegar um balde de água, enfim. E aqui também, talvez a pessoa que não entenda sobre o semiárido, sobre os sertões e tal, acabe tendo uma visão meio reducionista ou aquela visão que foi muito implementada na gente a partir das representações do sertão na televisão, na mídia, né, no geral. E aí, quando eu falo de água, eu não quero também trazer dessa forma simplista para que imaginem o sertão naquela pura seca. O sertão tem, obviamente, suas dificuldades com água, mas isso vai também pensando sobre a distribuição desse recurso. Como é que é feita essa distribuição? Dificilmente pessoas de bairros classe média numa cidade urbana fica sem acesso à água, né? E aí, diferente de pessoas que estão morando na periferia, pessoas que estão na zona rural, pessoas que estão no sertão. Então, não é necessariamente sobre a questão da seca, é também sobre a distribuição de água. E é isso, entendendo como a água, por exemplo, é um recurso, né, um bem, um direito humano para todas as pessoas e como nem todas as pessoas têm esse acesso, como ainda assim as famílias têm essa generosidade de ir lá pegar um balde de água, ir lá dividir a comida e te dar também, toma aqui, leva essa erva, leva para fazer um chá, leva essa folha, leva essa hortaliça, leva essa fruta. E isso é muito, eu acho que muito característico mesmo. E eu acho que ali também eu vi o quanto na cidade a lógica é outra. A gente meio que é impulsionado a competir.
E ali a forma era diferente, era sobre o coletivo, era sobre se juntar para reivindicar, para ir à luta, se juntar para mobilizar, para festejar também, se juntar para partilhar. Foi incrível assim ver o quanto são pessoas organizadas. E esse organizadas é organizadas politicamente mesmo, sabe? E eu acho também que isso acontece pela necessidade mesmo de ir à luta desses povos, dessas pessoas, de ter que realmente tem que estar reivindicando para poder ter acesso aos seus direitos. Tem um grupo de mulheres também muito forte e organizadas. O quanto há essa mobilização política coletiva daquele grupo de pessoas. E assim, eu falo grupo de pessoas porque é uma região assim, e uma região grande, né? Ver como pessoas de várias cidades diferentes estão ali juntas, se mobilizando para lutar por aquele território, para lutar pelos seus direitos, para festejar quando é para festejar, para mobilizar, para cuidar das sementes. Esse movimento também acontece muito fortemente para cuidar das sementes. Ali tem uma região de guardiãs e guardiões das sementes da paixão. Então, não é nada individualista, não é a gente vivendo em caixa, em apartamentos que são caixas e a gente nem sabe quem é o vizinho do lado, ou não troca nada, ou nem para oferecer um açúcar, nem para pedir um pouco de café, sabe? Nada, para não ter relação nenhuma. Realmente é sobre entender que se vive em comunidade, precisa se viver em comunidade para conseguir viver mesmo. E aí você percebe que nada disso é isolado, né? É a natureza, são as sementes, a partilha, a organização, o cuidado. Tudo isso está conectado, tudo isso é uma coisa só. E tudo isso faz parte de um modo de viver. Eu saí da pesquisa achando que eu tinha aprendido sobre agricultura. E hoje eu acho que eu aprendi outra coisa. Aprendi que existem várias formas de construir a vida. Talvez uma das grandes armadilhas de quem vive na cidade é acreditar que a nossa forma de viver é simplesmente o normal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Siga, compartilha e comenta aqui o que você achou do vídeo. Te aguardo no próximo vídeo.